Bom, pessoal, então hoje a gente começa a aula 5 de análise combinatória e nós vamos falar sobre probabilidade, tá? Tá, probabilidades. Antes, então, vamos definir o que é um fenômeno aleatório. Um fenômeno aleatório é um acontecimento cujos resultados não podem ser previstos com certeza. Vamos pegar um exemplo. Qual será a inflação no próximo mês? Não é possível saber com precisão qual vai ser a inflação no próximo mês, né? Irá chover daqui a 30 dias? Também não dá para prever com certeza este fenômeno aleatório, né? Tá? Então, um outro, por exemplo. Um robô liberta uma moeda de uma altura considerável e observamos a face de cima, né? Claro, quando lançamos uma moeda de uma altura considerável, não dá para a gente saber com certeza qual será a face de cima, né? Um robô liberta um dado de uma altura considerável e observamos o número da face de cima. Também, mesma coisa, né? No lançamento de um dado é impossível prever qual vai ser o número da face de cima. Outro exemplo. Lançar duas moedas e observar as sequências de caras e coroas obtidas. Outro exemplo. De um lote de 80 peças boas e 20 defeituosas, selecionar 10 peças e observar o número de peças defeituosas. Claro, não dá para a gente saber quantas peças defeituosas vão ter nessas 10 peças que são selecionadas. De um baralho de 52 cartas, selecionar uma carta e observar seu naipe. Também, né? Qualquer um que joga baralho sabe que é um fenômeno aleatório, né? Vamos ver outra aqui. Numa cidade onde 10% dos habitantes possuem determinada moléstia, selecionar 20 pessoas e observar o número de portadores da moléstia. Também não conseguimos, né? Prever quantos vão ser portadores da moléstia nessa seleção de 20 pessoas. Observar o tempo que um certo aluno gasta para ir de ônibus de sua casa até a escola. Claro, né? Não temos precisão absoluta do tempo que você leva na segunda-feira para ir da sua casa até a escola e na terça este tempo com grande probabilidade, né? Embora não falamos ainda em probabilidade, né? Vamos daqui a pouco definir, mas não é possível ter a certeza de um tempo, né? Do tempo gasto por um aluno que sai da sua casa até a sua escola. Outro aqui. Injetar uma dose de insulina em uma pessoa e observar a quantidade de açúcar que diminuiu. Também não dá para prever com certeza, né? Outro exemplo, sujeitar uma barra metálica à tração e observar sua resistência. Claro, né? Dependendo da barra, a resistência é maior, é menor, né? Então varia também, né? Bom, então, nós vamos definir agora o que é um espaço amostral, tá? Vai ser importante quando falarmos de probabilidade. Então, um espaço amostral, que nós vamos denotar por ômega, tá? Ômega vai ser a notação reservada para um espaço amostral na aula de hoje. Então, um espaço amostral ômega consiste no conjunto formado por todos os resultados possíveis de um fenômeno aleatório. Tá, então vamos lá, exemplo. Lançar uma moeda e observar a face de cima. Ora, é claro, quais são todos os resultados possíveis quando se lança uma moeda? De se obter cara, que aqui é representada pela letra K, ou coroa, que aqui é representada pela letra C, tá? Então, meu espaço amostral é cara ou coroa no lançamento de uma moeda. Outro, lançar um dado e observar o número da face de cima. Ora, sabemos que todos os resultados possíveis
no lançamento de um dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro exemplo, exemplo C. De uma urna contendo 3 bolas vermelhas, 2 bolas brancas e 5 bolas azuis, então as vermelhas vão ser V, as brancas vão ser B e as azuis A. Extrair uma bola e observar sua cor. Claro, espaço amostral ou só pode ser uma bola vermelha, ou uma branca, ou uma azul. Outro exemplo. Lançar uma moeda 2 vezes e observar a sequência de caras e coroas. Então, quando nós lançamos uma moeda 2 vezes, então este é o fenômeno que eu quero estudar. Eu vou lançar a moeda 2 vezes. Tá, então, ou sai cara a cara, ou sai cara coroa, ou sai coroa cara, ou sai coroa coroa. Tá? Então, esse é o meu espaço amostral no lançamento de uma moeda 2 vezes. Outro exemplo. Lançar, deixa eu ver se colocar, acho que fica melhor assim, com a luminosidade melhor. Lançar uma moeda 2 vezes e observar o número de caras. Então, eu vou observar o número de caras quando eu lanço uma moeda 2 vezes. Ou seja, pode não sair nenhuma cara, ou pode sair uma cara, ou pode sair 2 caras. Então, esse é o meu espaço amostral quando eu observo o número de caras que sai quando eu lanço uma moeda 2 vezes. Né? Não pode ser nenhuma cara, ou uma, ou 2. Outro exemplo. Um lote tem 20 peças. Uma a uma, elas são ensaiadas e observa-se o número de defeituosas. Bom, então veja. Uma a uma, elas são ensaiadas. Então, eu vou ensaiar as 20 peças. Vamos ver quais são os resultados possíveis de número de defeituosas. Ora, pode não ter nenhuma defeituosa, ou uma, ou 2, ou 3, ou 19, ou as 20 podem ser defeituosas, tá? Então, esse é o meu espaço amostral para o número de defeituosas. G. Uma moeda lançada até que o resultado cara, que eu denoto por K, ocorra pela primeira vez. Observa-se em qual lançamento esse fato ocorre, tá? Bom, então, o meu espaço amostral ômega, ele vai ser constituído dos números que representam qual lançamento que vai ocorrer o resultado cara. Então, ou pode ser no primeiro lançamento, já pode ocorrer cara, ou vai ocorrer no segundo, ou vai ocorrer no terceiro, ou vai ocorrer no quarto, quer dizer, indefinidamente, né? Tá? Então, vamos lá. Exercícios. Dar um espaço amostral para cada experimento abaixo. Então, uma letra é escolhida entre as letras da palavra probabilidade. Qual é o meu espaço amostral? Ora, da palavra probabilidade, eu vou escolher uma letra. Então, pode ser P, ou pode ser R, ou pode ser O, ou pode ser B, ou pode ser A, ou pode ser B. Oh, mas o B já falei, então não entra de novo. Então, ou pode ser I, que eu não falei ainda, ou pode ser L, né? Ou pode ser I, mas já falei o I, que está aqui. Então, ou pode ser o D, o A já falei, o D já falei, e restou o E. Então, são essas letras que podem ser. Todas as letras diferentes da palavra probabilidade constituem o meu espaço amostral ômega. Outro exemplo, uma urna contém bolas vermelhas, bolas brancas e bolas azuis, V, B e A, respectivamente. Uma bola é extraída e observada a sua cor. Horas.
Ó, claramente, o meu espaço amostral é ou pode sair a bola vermelha, ou pode sair a bola branca, ou pode sair a bola azul em uma extração. O exemplo 3. Uma urna tem 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Uma bolinha é extraída e observado o seu número. Qual é o meu espaço amostral? Ora, se as bolinhas estão numeradas de 1 a 50 e eu faço uma única extração, esta bolinha pode ser a bolinha 1, ou esta extração pode ser a bolinha 2, ou essa extração pode ser a bolinha 3, ou essa extração pode ser até bolinha 50. Outro exemplo, de um baralho de 52 cartas, uma é extraída e observada. Qual é o meu espaço amostral ômega? Então, veja. Eu sei que no baralho eu tenho o 2 de espadas, então E aqui denota espada. Ou eu posso ter o 2 de copa, o C eu denoto por copa. Ou posso ter o 2 de paus, P é paus. Ou posso ter 2 de ouro, né? Então, o 2 pode ser ou espada, ou copa, ou paus, ou ouro. A mesma coisa com 3. 3 de espada, 3 de copas, 3 de paus, 3 de ouro. E 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Com cada um desses naipes, né? Aí posso ter rei de espadas, rei de copas, de copa, rei de paus, rei de ouro, e aí, finalmente, eu tenho os ases, né? As de espadas, as de copa, as de paus, as de ouro, tá? Então, se eu extraio uma carta do meu baralho de 52 cartas, este é o meu espaço amostral. Então, exemplo 5. Uma urna contém 5 bolas vermelhas, V, e 2 brancas. 2 bolas são extraídas sem reposição e observadas suas cores na sequência em que foram extraídas. Tá, então lá na minha urna eu tenho 5 vermelhas e 2 brancas. Vou extrair 2 bolas. Ora, as 2 bolas ou podem ser as 2 vermelhas, ou a primeira pode ser vermelha e a segunda branca, ou a primeira pode ser branca e a segunda vermelha, ou as duas podem ser brancas. Então esse é meu espaço amostral de 2 extrações, né? São todas possibilidades de cores em 2 extrações. 3 pessoas, A, B, C, são colocadas numa fila e observa-se a disposição das mesmas. Tá, então qual é o meu espaço amostral? Ora, a fila pode ser formada por A, B, C, A, C, B, C, A, B, C, B, A, B, A, C e B, C, A, né? Tá? Então, como eu sei quantos números, né? Aí a gente vai para a primeira aula, né? O teorema fundamental da contagem, né? Na primeira posição, são uma fila formada por 3. Então, na primeira posição, pode ser qualquer uma das 3 letras. 3. Na segunda, 2. E na terceira, 1. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 6 triplas, né? 3 vezes 2 vezes 1. 6 triplas. Então, está aqui as 6 triplas. Tá? Exemplo 7. Um casal planeja ter 3 filhos. Observa-se a sequência de sexos dos 3 filhos. Bom, então, se M eu denoto masculino e F feminino, então meu espaço amostral ômega pode ser, bom, os 3 podem ser masculino, o primeiro masculino, o segundo feminino, o terceiro masculino, pode ser MMF, pode ser MFF, FFF, FMM, FMF e FFM. Então, veja, são 8, né? Aí você fala assim, puxa, professor, mas como eu sei que é 8? Ora, vamos lá para a
para a primeira aula, né? O princípio fundamental da contagem. São 3 filhos. Ora, o primeiro pode ser homem ou mulher, 2. O segundo pode ser homem ou mulher, 2. O terceiro pode ser homem ou mulher. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Né? Tá? Então, são 8 triplas. Olha lá, o exemplo 8. 2 dados, um verde e um vermelho, são lançados. Observam-se os números das faces de cima. Bom, então veja. No lançamento de 2 dados, quais são os resultados possíveis? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui que fique fácil, né? A disposição dos elementos do meu espaço amostral. Então, eu fixo o primeiro dado pode ser, então a primeira face pode ser 1, a segunda face pode ser 1. Aí, a primeira 1, a segunda 2, a primeira face 1, a terceira 3, a segunda 3, a primeira face 1, a segunda face 4, a primeira face 1, a segunda face 5 e a primeira face 1, a face 6. Pronto, fixei a face, o primeiro lugar do primeiro dado com a face 1. Aí depois eu fixo o primeiro dado com o número 2. E o segundo pode variar de 1 a 6. Aí eu fixo depois o primeiro dado com a face 3 e o segundo pode variando o valor da face, né, que pode ser de 1 a 6. Então, repito esse processo até chegar no 6, 6. Então, no total, são 36 elementos, né? A formação do meu espaço amostral ômega. E como eu posso obter esse 36? Horas. O primeiro dado podem sair 6 números. O segundo dado pode sair 6 números. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 6 vezes 6 igual a 36. Tá. O exemplo 9. O exemplo 9, na verdade, é exercício 9. Então, exercício 9 é para vocês fazerem e me entregarem. Vamos ler o enunciado do exercício 9. Entre 5 pessoas, A, B, C, D, E, 2 são escolhidas para formarem uma comissão. Observam-se os elementos dessa comissão, tá? Então, você vai formar uma comissão formada por 2 pessoas. Então, montar o espaço amostral. Então, lembre-se que comissão é diferente de sequência, né? Então, é só relembrar lá. Comissão, né? A ordem não importa, né? E na sequência, a ordem importa, tá? E o exercício 10, também para vocês resolverem me entregar. Pergunta se é uma pessoa não nascida em ano bissexto, a data de seu aniversário, mas não o ano do seu nascimento. Observa-se essa data, tá? Então, você vai perguntar a uma pessoa, né, que não é nascida em ano bissexto, a data do seu aniversário, tá? Então, qual pode ser a data de seu aniversário? Então, escrever o espaço amostral ômega. Então, 9 e o 10, exercícios 9 e o 10, vocês fazem e me entregam. Para quarta que vem. Evento é todo o conjunto particular do espaço amostral ômega, tá? Então, um evento é um conjunto particular do espaço amostral ômega. No exemplo, um dado é lançado e observa-se o número da face de cima. Ou seja, meu espaço amostral ômega, conforme já vimos num exemplo anterior, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Quando eu lanço um dado, só pode sair um desses 6 números. Então, eis aqui alguns eventos. Qual é o meu evento A? Ocorrência de número ímpar. Ora, só pode ser 1, 3 e 5, né? 1, 3 e 5 no meu espaço amostral. O evento B, ocorrência de um número primo.
Ora, o que é um número primo? Um número primo é um número que é divisível por ele mesmo e por 1. Então, só pode ser o 2, o 3 e o 5. Esses três números, eles são ou divisíveis por ele mesmo ou por 1, né? Evento C. Ocorrência de número menor que 4. Olha, só pode ser 1, 2 e 3. Então, meu evento é este C, 1, 2, 3. O meu evento D é ocorrência de número menor que 7. Ora, então qual é o meu evento D? É o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E neste caso, o meu evento D coincide com o meu espaço amostral ômega. E o meu evento E é ocorrência de número maior que 7. Ora, não é possível sair um número maior que 7, né? Não tem no meu espaço amostral. Então, meu evento E é vazio, tá? Esse zerinho cortado aqui. Tá. Então, segundo exemplo de espaço amostral. Uma moeda é lançada 3 vezes e observa-se a sequência de caras e coroas. Então, vou lançar uma moeda 3 vezes. Observar a sequência de caras e coroas. Então, lembrando, K para mim é cara e C, coroa. Então, só pode ser KKK, KKC, KCK, KCC, CKK, CKC, CCK e CCC, tá? Então, esse é meu espaço amostral ômega. Qual é o meu evento A? Em que ocorrência de cara no primeiro lançamento. Bom, então é só vir no meu espaço amostral a ômega, perdão, é só vir no meu espaço amostral ômega e ver quais são os elementos nos quais o primeiro lançamento é cara. Então, este aqui, este aqui, este aqui, este aqui. Só esses 4. Só nesses 4, o primeiro é cara. Os demais são o primeiro lançamento coroa. Então, este é meu evento A. Meu evento B, ocorrência de exatamente uma coroa. Bom, exatamente uma coroa é o C. Então, este aqui tem uma coroa, este aqui tem uma coroa, este aqui não, este aqui tem uma coroa, os demais não. Os demais têm mais de uma coroa. Tá. Então, este é o meu evento B, ocorrência de exatamente uma coroa. O meu evento C, ocorrência de, no máximo, 2 coroas. Bom, então se a gente for lá no nosso espaço amostral ômega, quais são os que têm no máximo 2 coroas? Ora, este aqui não tem coroa, é tudo cara. Então ele entra, porque tem que ter no máximo 2 coroas. Como não tem nenhuma coroa, entra. Este aqui tem uma coroa, entra, porque pode ter no máximo 2 coroas. Este aqui tem uma coroa, entra também no meu evento C, porque o meu evento C só tem que ter no máximo 2 coroas. Esse aqui tem 2 coroas, pode entrar, porque é no máximo 2. Este aqui tem uma coroa, pode entrar, porque é no máximo 2. Este aqui tem 2 coroas, pode entrar, porque é no máximo 2 coroas. Este aqui tem 2 coroas, pode entrar, porque, pelo mesmo motivo, tem no máximo 2 coroas. Então, este é o meu evento C, tá? Meu evento D, ocorrência de pelo menos 2 caras. Ora, pelo menos 2 caras. Então, cara, lembrando, cara para mim é a letra K. Ora, se tem 3 caras, entra, porque é pelo menos 2. Esse aqui tem 2 caras, entra também, porque tem pelo menos 2. Este aqui tem 2 caras, também entra, porque é pelo menos 2. Este aqui tem 2 caras, então entra, porque também é pelo menos 2 caras. Tá? Então, nós vimos aí a definição de... Até agora nós vimos, então, o que é um fenômeno aleatório, definimos espaço amostral ômega e definimos o que é um evento. Tá? Então, o evento a gente acabou de ver que é qualquer subconjunto particular do meu espaço amostral ômega. Então, vamos ver o que são combinações de eventos. Ora, combinações de eventos são, primeiro, união de 2 eventos. O que é a união de 2 eventos? Sejam A e B 2 eventos.
Então, a união B será também um evento que ocorrerá se, e somente se, A ou B, ou ambos, ocorrerem. Dizemos que a união B é a união entre o evento A e o evento B, tá? Então, para um elemento pertencer ao evento a união B, basta estar em um deles ou em ambos. É isso que é a união, tá? Basta estar em um ou em ambos. Então, basta estar em A ou em B ou em ambos, tá? Então, esta é a definição de a união B. E a intersecção de dois eventos? O que é a intersecção de dois eventos? Sejam A e B dois eventos. Então, a intersecção B será também um evento que ocorrerá se e somente se A e B ocorrerem simultaneamente. Então, a intersecção B, eu tenho que ter o evento A ocorrendo simultaneamente ao evento B. Dizemos que a intersecção B é a intersecção entre o evento A e o evento B. Em particular, se a intersecção B é vazio, nós chamamos A e B de mutuamente exclusivos. São eventos mutuamente exclusivos. Tá, então vimos o que é união de dois conjuntos, vimos o que é a intersecção, né? Então, na intersecção de dois conjuntos, para que um elemento esteja na intersecção de dois conjuntos, ele precisa estar no primeiro conjunto e no segundo conjunto, tá? Estando nos dois, ele está na intersecção. E o que é o complementar de um evento? Seja A um evento. Então, A superscrito C, que eu vou denotar por complementar de A, o evento complementar de A, vai receber essa notação, A superscrito C. Então, se A é um evento, então A superscrito C será também um evento que ocorrerá se e somente se A não ocorrer. Dizemos que A complementar, ou complementar de A, é o evento complementar de A, tá? Então, exemplo. Um dado é lançado e observado o número da face de cima. Já vimos que o espaço amostral para este fenômeno é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejam os eventos A. Ocorrência de número par. Ora, os pares são 2, 4 e 6. Aqui no evento A é formado por 2, 4 e 6. O meu evento B é a ocorrência de número maior ou igual a 4. Ora, maior ou igual a 4, 4, 5, 6. Então, meu evento B é 4, 5, 6. O meu evento C é ocorrência de número ímpar. Ora, os números ímpares no meu espaço amostral são 1, 3, 5. Então, meu evento C é formado por 1, 3 e 5. Então, a união B, o que é? Bom, a união B é, vamos ver a definição do A e do B. É a ocorrência de número par e... Ah, não, perdão. Isto, a união B. É a ocorrência de número par e um número maior ou igual a 4. Então, a união B tem que ser um número par, né? Ou um número maior ou igual a 4. Então, aqui, ó, saiu um O só, tá? É ou aqui, ó. É ou. A união B é a ocorrência de número par ou número maior ou igual a 4. Então, consertar aqui, ó. No lugar de o, é ou. Ora, então é só ver, é só a gente procurar um número par ou um número maior ou igual a 4. Então, veja. O conjunto A é formado por 2, 4, 6, que são os pares. E o conjunto B é formado por 4, 5, 6, que são os maiores iguais a 4. Então, como eu disse, a união B, para estar na união, basta que esteja em um dos conjuntos. Então, o 2 está no A, ele entra na união, basta estar em um, está no A. Então, o 2 entra, o 4 entra, porque ele está nos dois, o 5 entra, porque ele está no B, o 6 entra, porque ele está no 2.
Então, o meu evento A união B é 2, 4, 5, 6. Tá? Muito bem. E o evento A intersecção B? Então, vamos ver a definição do A intersecção B. Lembrando, A é ocorrência de número par e B ocorrência de um número maior ou igual a 4. Então, o evento intersecção A inter B é ocorrência de um número par e um número maior ou igual a 4. Bom, então vamos lá, voltar lá. O número par é 2, 4, 6. O evento B é 4, 5, 6. O evento A intersecção B, o elemento precisa estar no A e no B. Ora, então quais são os números que estão no A e no B simultaneamente? Ora, o 4 e o 6. Então, A intersecção B é 4 e 6. Tá? E A intersecção C? Então, vamos recordar. O que é o evento A? Ocorrência de número par. E o evento C? Ocorrência de um número ímpar. Ora, qual é a intersecção do evento A, que é 2, 4, 6, e o evento B, 1, 3, 5. Ora, para estar na intersecção tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Mas nem o 1 está no C e não está no A. O 2 está no A e não está no C. O 3 está no C e não está no A. O 4 está no A e não está no C. O 5 está no C e não está no A. E o 6 só está no A. Então, a intersecção é claramente vazio, né? A intersecção de um número num conjunto que só tem pares e o outro conjunto só tem ímpares, a intersecção é vazia, né? Então, tá. A intersecção C, que é a ocorrência de um número par em um número ímpar, é vazio. E o complementar de A? E o complementar de A? Bom, se formos recordar lá, ó, o que é o conjunto A? A definição do conjunto A. Ocorrência de número par. Então, só pode ser 2, 4 e 6. Então, qual é o complementar do conjunto A, formado por 2, 4 e 6? Ora, são os valores 1, 3 e 5, que são os ímpares. Então, o complementar do A é o conjunto C. Tá? Então, o A complementar, que é formado ocorrência de número não par, né? Porque o evento A é ocorrência de um número par. O evento A é ocorrência de um número par. O evento A complementar é ocorrência de um número ímpar. Então, se o evento A é formado por 2, 4, 6, o evento A complementar é formado por 1, 3, 5. Né? Que, no caso, coincide com o evento C. Né? Porque a definição do evento C é a ocorrência de número ímpar. E o B complementar? O que é o B complementar? Ora, se o B é a ocorrência de número maior ou igual a 4, então o B complementar é a ocorrência de número menor que 4. Então, veja, cuidado. O evento B é a ocorrência de número maior ou igual a 4. Então, 4 está no B. No complementar do B, o 4 não está no B complementar, porque ele já está no B. Então, tem que ser menor que 4. Então, no B complementar, a ocorrência de número menor que 4. Ou seja, 1, 2 e 3. Bom, e o que é a união de N eventos? Então, vamos ver. Seja A1, A2, AN, uma sequência de eventos. Então, a união, né? Este U aqui, isso aqui é união. Se lê assim, união de I igual a 1 até N dos AIs. É a união para I é igual a 1 até N dos AIs. O que significa essa notação? A1, união A2, união A3 e até união AN. Então, este conjunto aqui, esta união dos N a N conjuntos, dos AIs, será um evento que ocorrerá se e somente se ao menos um dos eventos AJ ocorrer. Dizemos que A1, união A2, união A3 até a união AN é a união dos eventos A1, A2, AN. Tá? Então, para um elemento estar na união dos conjuntos, ele precisa estar pelo menos em um desses conjuntos. É isso.
intersecção de N eventos. Seja A1, A2, AN uma sequência de eventos. Então, este símbolo aqui é a intersecção. Intersecção de I é igual a 1 até N dos AIs. Então, é A1, intersecção A2, intersecção A3, até intersecção AN. Então, estas intersecções aqui, ela será um evento que ocorrerá se e somente se todos os eventos AJ ocorrerem simultaneamente. O que quer dizer isso? Que para um elemento estar na intersecção de todos os conjuntos, ele necessariamente precisa estar em cada um dos conjuntos. Vamos ver um exemplo. Um número é sorteado entre os 100 inteiros de 1 a 100. Sejam os eventos AI, ocorrência de um número maior que I. Qualquer I pertencente a 1, 2, 3, 4. Então, veja, o que é o evento AI? Como ele se caracteriza? O AI, A em si, ocorrência de número maior que I. Então, se o I for 1, esse símbolo aqui é para qualquer, né? Esse V cortado aqui significa para qualquer I pertencente a 1, 2, 3, 4. Então, a definição do AI é a ocorrência de número maior que I. Então, para I igual a 1, o que é o A1? É a ocorrência de um número maior que 1. Então, o meu A1 é 2, 3, 4, até o 100, porque é formado pelos números maiores que 1. Vamos para o I igual a 2. O que é o A2? Vamos ver a definição. Ocorrência de um número maior que 2. Então, o A2 é 3, 4, até o 100. Vamos para o I igual a 3. O que é o A3? Ocorrência de um número maior que 3. Então, o A3 é 4, 5, até o 100. E, finalmente, fazendo o I igual a 4, qual a definição do A4? Ocorrência de um número maior que 4. Ou seja, meu A4 é formado por 5, 6, até o 100. Então, a união do I igual a 1 ao 4 dos AIs. Ora, veja, para estar na união, basta estar em um deles. Mas veja que o A4 ele está dentro do A3, né? Porque do 5 ao 100, ele está aqui, ó, do 5 ao 100. Então, ele está dentro do A3. Por outro lado, o A3, que vai do 4 ao 100, está dentro do A2. Ó, o 4 a 100 está dentro do A2, porque o A100 vai de 3 a 100. E o A3, que vai de 3 a 100, está dentro do A1. Ó, porque o A1 vai de 2 a 100. Então, veja, a união deles é o conjunto maior. É o conjunto maior. Então, é 2, 3, até o 100. Tá? Que é o próprio A1. Tá? E a intersecção dos AIs? Veja, a intersecção dos AIs, nota que o A4 está dentro do A3, que está dentro do A2, que está dentro do A1. Então, a intersecção de todos eles é o menorzinho. É o A4, 5, 6, até o 100. 5, 6, até o 100, né? Porque está todo o A4 dentro do A3, que está dentro do A2, que está dentro do A1. Então, a intersecção de todos é o menorzinho. Vamos lá. Então, no exercício 11, uma urna contém 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. Uma bolinha é escolhida e observado seu número. Seja ômega de 1, formado pelos números de 1 a 30, né? Porque cada bolinha está numerada de 1 a 30. Descreva os eventos. O número é múltiplo de 2 e de 5. Ora, um número que é múltiplo de 2 e de 5, ele tem que ser múltiplo de 10.
Então, o meu evento A tem que ser formado pelos números múltiplos de 10. Ora, vamos lá no ômega. Quais são aqui os múltiplos de 10? Os múltiplos de 10 só podem ser o 10, o 20 e o 30. 10, 20 e 30. Tá? O número é múltiplo de 3 ou de 8. Bom, então vamos pegar no meu espaço amostral quais são os múltiplos de 3. Se a gente vier aqui, no meu espaço amostral, os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. São todos os múltiplos de 3 dentro do meu espaço amostral ômega, que é formado pelas bolinhas numeradas de 1 a 30. E os que são múltiplo de 8? Só pode ser o 8, ou 16, ou 24. Então, ele quer saber o evento que o número é múltiplo de 3 ou de 8. Ora, então, de 3 está aqui, ou de 8. Então, o meu evento B é formado quando eu falo ou, é união, né? Quando eu falo ou, é união. Basta estar em um ou em outro, ou em ambos. Se o 3 está em 1, ele entra na união. O 8 está em 1, ele entra na união. O 6 está em 1. Então, a união é formada por estes aqui, os elementos de A, e os elementos de B. Só que, veja, o 24 está no A e o 24 está no B. Então, ele entra uma vez só, porque basta estar em 1. Então, ó, 24 entra só uma vez. Ok? Perfeito. O meu evento C. O número não é múltiplo de 6. Ora, basta fazer a diferença entre o espaço amostral ômega, que é formado pelos números de 1 a 30, né? Então, faz a diferença do ômega e o conjunto dos múltiplos de 6, né? Então, o meu evento C é o evento ômega menos o múltiplo de 6. 6, 12, 18, 24, 30. Então, aqui isso significa os elementos do espaço amostral ômega e eu retiro deles estes números aqui, que são múltiplos de 6. O exercício 12. 2 dados, um verde e um vermelho, são lançados. Seja ômega o conjunto dos pares A, B, em que A representa o número do dado verde e B o do dado vermelho. Então, a primeira posição é o número do dado verde, o A, e o B é a segunda posição, que é o número representando o dado vermelho. Descreva os eventos. A. Ocorre 3 no dado verde. Ora, lembramos então, o A, que é a primeira posição, é o número do dado verde. Então, ocorrer 3 no dado verde é fixar a primeira posição em 3. Ó, todos eles, a primeira posição é 3. Né? E a segunda pode variar livremente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu dado vermelho pode assumir os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 na segunda posição. Tá? Porque o que está especificando o meu evento A é ocorrer 3 no dado verde. Né? Ou seja, fixo 3 na posição 1. A posição 1 é a posição do dado verde. B. Ocorrem números cuja soma é 7. Qual é o meu evento B? 1 e 6, porque a soma é 7. 2 e 5, porque a soma é 7. 3 e 4, porque a soma é 7. 4 e 3, porque a soma é 7. 5 e 2, porque a soma é 7. 6 e 1, porque a soma é 7. Exercício 13. Uma moeda e um dado são lançados. Seja o meu espaço amostral ômega. Então, veja, uma moeda e um dado são lançados. Então, vai ser uma dupla. A primeira posição da dupla representa a moeda. E a segunda elemento da dupla representa o número do dado. Então, pode ser cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Ou pode ser coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5, coroa 6. Então, esse é meu espaço amostral ômega.
Descreva os eventos. Evento A. Ocorre cara. Bom, se ocorre cara, a primeira posição tem que estar fixada em cara. Então, são estes 6 elementos aqui. Está aqui, os 6 elementos. Está aqui, do espaço amostral estão aqui, representando o meu evento A. Aqui. No evento B, ocorre o número 3 horas. Então, o dado representa a segunda posição da dupla. Então, é só ocorre o número 3. Então, são estes 2 elementos, o espaço amostral ômega, onde a segunda posição é fixada em 3. Então, pode ser cara 3, coroa 3. Então, está aqui o evento B, é cara 3, coroa 3. E o meu evento A, intersecção B. Horas. A, intersecção B, vamos ver aqui, ó. Quais duplas estão no A e no B? Veja, no A e no B estão o cara e o 3, somente o cara e o 3. Ó. O cara e o 3 está aqui, e o cara e o 3 está aqui. Só. Então, a intersecção B é o cara e o número 3. E o B complementar? Bom, o B complementar o que que é? São todos os elementos do espaço amostral ômega que não estão em B. Mas os que estão em B são cara 3, coroa 3. Então, basta eu pegar todos os meus elementos do espaço amostral ômega e excluir o cara 3 e o coroa 3. Ó. O cara 3 não está aqui e o coroa 3 não está aqui. O coroa 3 não está aqui. Tá? Então, é só excluir do espaço amostral ômega o cara 3 e o coroa 3. Exercícios 14 e 15. Então, tá lá, ó, exercícios 14 e 15, para vocês resolverem e me entregarem na quarta que vem. Então, vamos ler os enunciados. 14. Um par ordenado AB é escolhido entre os 20 pares ordenados do produto cartesiano A intersecção B. Em que A igual a 1, 2, 3, 4. O B é 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, tem 20 pares ordenados aqui. O A de 1 até 4 e o B de 1 até 5. Tá? Então, vamos considerar meu espaço amostral ômega como sendo os A, as duplas, o par ordenado AB, onde A pertence ao conjunto A, formado por 1, 2, 3, 4, e o B, que é a segunda posição, pertence ao elemento do conjunto B, que é formado por 1 até o 5. Tá? Então, no A pode entrar os números 1 a 4 e o B pode entrar com os números de 1 a 5. Então, escrever os eventos. A, o par XY, tal que o X é maior que Y, ou seja, a primeira posição é maior que a segunda. Escrever o evento B, que é o par XY, tal que a soma da primeira e da segunda é 2, do X mais Y é igual a 2. O evento C, o par XY, tal que o Y é X ao quadrado, ou seja, a segunda posição é o quadrado da primeira. O evento D, o par XY, tal que a primeira posição está fixa em 1. O evento E é o par XY, tal que eu fixo o Y em 3. Então, esse é o evento, o exercício 14. E o exercício 15. Um experimento consiste em perguntar a 3 mulheres se elas usam ou não o sabonete marca A. Então, você vai perguntar a 3 mulheres se elas usam ou não o sabonete marca A. Então, item A, dê um espaço amostral para o experimento. Tá? Então, criar o espaço amostral para esse experimento, que consiste em perguntar a 3 mulheres se elas usam ou não o sabonete da marca A. E o item B, descreva o evento A, que é, no máximo, 2 mulheres usam o sabonete marca A. Tá? Então, são estes exercícios que vocês têm que me entregar na quarta que vem. Tá bom, pessoal. Então, é isso para a aula 5 sobre probabilidades. Tá? Então, até a próxima aula.